nome é Carolina Tomás, eu sou nutricionista e atualmente sou doutoranda na Unirio, pelo Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição, e hoje eu vim apresentar o meu trabalho com o título A Influência da Safra no Perfil de Compostos Fenólicos por LC-MS durante o desenvolvimento de grãos de sorgo. Esse trabalho é uma colaboração entre a Unirio e o INRA, um instituto de pesquisa localizado na França. Bom, eu iniciei apresentando o sorgo. O sorgo é um cereal da família Poaceae, que foi domesticado milênios atrás na África e atualmente é o quinto cereal mais produzido no mundo. No Brasil, os primeiros relatos de comercialização do sorgo só se deram entre 1920 e 1930. Esse cereal no país é o quarto mais produzido e o Brasil corresponde a 3,7% da produção mundial de sorgo. Mesmo com essa alta produção no Brasil e no mundo, o direcionamento de sorgo ainda é bem específico. Na África, esse cereal continua sendo uma importante fonte de nutrição. Em diversos locais do mundo, o sorgo tem sido usado como fonte de bioenergia, mas neste, principalmente, o sorgo sacarina é utilizado. E, por fim, e majoritariamente, para alimentação animal. Diversos pesquisadores e institutos de pesquisa têm tentado direcionar o sorgo para a alimentação humana devido a diversas características peculiares da sua planta e dos seus grãos. Aqui eu começo falando sobre a composição do DNA. Então, o sorgo ele é capaz de ser tolerante à seca e calor. Com isso, o sorgo consegue se manter dormente durante as situações de estresse hídrico e climático, reduzindo assim sua perda durante o cultivo. Além disso, na morfologia da planta de sorgo, as folhas têm poros menores e as raízes são mais profundas, aumentando assim a retenção de água. Durante o cultivo do sorgo, estudos mostram que exige menos de 50% do que é necessário para a irrigação de outras culturas. Então, isso é bem importante economicamente e ambientalmente. Na nutrição, o sorgo também é interessante, uma vez que ele é capaz de fornecer energia e proteína para a população. Isso porque na sua composição ele apresenta 10% de proteína e 60% de carboidrato. As proteínas do sorgo também são interessantes porque elas não são capazes de formar rede polimérica, que nós conhecemos, o chamado glúten, e por isso seria uma fonte de nutrientes, um cereal seguro para pacientes celíacos. Mas, por fim, o fator que mais tem despertado o interesse na alimentação humana são os seus altos teores de compostos bioativos, principalmente atribuídos aos compostos fenólicos. Estudos mostram que o sorgo tem 10 vezes mais teor de compostos fenólicos quando comparado a cereais convencionais, como, por exemplo, o trigo. Falando um pouco, então, sobre esses compostos fenólicos, aqui eu trago a estrutura do grão de sorgo, onde nós temos majoritariamente endosperma, seguido de germe, e a camada minoritária e mais externa é o pericarpo. É no pericarpo que esses compostos fenólicos estão localizados e eles são sintetizados para a proteção da planta contra doenças e patógenos. Esses compostos, eles têm chamado bastante atenção porque estudos in vitro e in vivo mostram sua capacidade antioxidante e anti-inflamatória. No sorgo, 3 classes de compostos fenólicos se destacam, sendo essas ácidos fenólicos, taninos e flavonoides. Além disso, esses compostos fenólicos podem estar presentes na forma livre, em vacúolos, ou ligados aos outros componentes da célula por ligações do tipo éster e glicosídicas. É importante observar que esses compostos fenólicos vão alterar ao longo do desenvolvimento do grão. Então, ocorre a síntese desses compostos fenólicos ao longo do desenvolvimento do grão e é importante conhecê-lo. Então, aqui eu trago as duas principais classificações aqui durante a síntese, que é o estado vegetativo e o estado de enchimento do grão, onde o enchimento do grão é o que interessa para a gente porque é onde surge os grãos de sorgo. Então, no estado de florescência é onde vai ter o surgimento da panícula e onde a planta atinge 50% do seu tamanho total. No estágio leitoso é onde os grãos começam a ser formados e de forma bem acelerada. Então, nesse estágio, o grão já atinge 50% do seu peso seco. Ele atinge 75% do seu peso seco no estado pastoso e, por fim, no estágio de maturação fisiológica, ele atinge seu peso seco final. Esse estágio também é caracterizado pela alteração de cor na parte inferior do grão. É muito importante analisar o desenvolvimento do grão, uma vez que alguns estudos mostram em outros cereais que os grãos mais imaturos apresentam teores diferentes, no caso maiores, de compostos fenólicos.
Além disso, alguns estudos, como nesse caso no trigo e nesse caso no arroz, têm utilizado farinhas de grãos imaturos para a elaboração de produtos. Além dos diferentes estágios de desenvolvimento do grão, outros fatores que também podem impactar no perfil de compostos fenólicos são safra e genótipo. Com isso, com essa diversidade de informações, essa compreensão da síntese ao longo do desenvolvimento do grão e essas possíveis alterações externas, como por exemplo na safra, há necessidade de técnicas sensíveis que são capazes de caracterizar esses metabólitos secundários. Então, a aplicação da cromatografia líquida, que é capaz de separar esses compostos pela diferença de interação entre a fase estacionária e móvel, acoplada a um espectrômetro de massas que é capaz de detectar esses compostos, seria muito útil na caracterização desses grãos de sorgo. Alguns estudos já têm aplicado a metabolômica em grãos de sorgo maduro, mas ainda há necessidade de compreender os grãos imaturos. Aqui eu trago um estudo que fez análise de diferentes estágios de maturação de trigo e observou valores superiores na identificação de compostos. Porém, como eu falei, há uma escassez de informação sobre esses grãos imaturos no sorgo e as suas possíveis influências externas. Com isso, o objetivo do trabalho foi analisar a influência das safras na síntese dos compostos fenólicos durante o desenvolvimento do grão por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Então, aqui eu trago as amostras onde foi analisado um único genótipo de sorgo em duas diferentes safras. Aqui nós temos as fotos dos grãos em diferentes dias de colheita. E aqui nesse gráfico a gente pode observar o peso médio do grão, onde nós podemos concluir que todas essas nossas amostras englobam todos os estágios anteriormente citados, onde os 3 iniciais seriam responsáveis pelo enchimento do grão, até atingir o seu estágio de maturação fisiológica, né, o seu peso seco final, e por fim o estágio maduro. Essas amostras foram de replicatas biológicas, ou seja, as diferentes espigas de sorgo, elas foram liofilizadas, moídas na sua forma integral e armazenadas a menos 80. Para a extração desses compostos fenólicos, foi feita uma extração primeiramente livre, os compostos livres, com o etanol 80%. O sobrenadante seguiu para análise de livres e o pellet foi submetido a uma hidrólise alcalina e ácida para a obtenção dos extratos ligados. Os 2 extratos foram evaporados em speedvac, reconstituídos, filtrados e armazenados em vaios. Os vaios seguiram para análise em espectrômetro de massas, então é importante recapitular que nós temos 2 safras, 5 diferentes estágios de maturação, uma triplicata biológica e 2 extratos, livre e ligados. Então nós temos 60 amostras, somadas a elas nós temos um mix com 33 padrões comerciais para facilitar a identificação desses compostos e a reprodutibilidade do equipamento e um controle de qualidade. Para análise de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, nós usamos um sistema da Waters, onde a gente pode ver aqui as células internas do espectrômetro de massas, iniciando por uma fonte de ionização, que no nosso caso foi eletrospray em modo negativo. Os íons passam por um primeiro analisador do tipo quadrupolo, seguem para células de colisão, onde será aplicada o método MSAE, que é a aplicação de uma alta e baixa energia de fragmentação simultaneamente, permitindo identificar precursores e fragmentos, e por fim passam por um segundo analisador do tipo TOF, tempo de voo. No fim desse analisador, há um detector no qual a gente pode obter os dados em forma de intensidade relativa e fazer essa análise. Então, utilizamos alguns softwares, o primeiro para processamento de dados, PubChem e Phenol Explorer como banco de dados e Exeinfo, Prisma e XLStat para elaboração de gráficos e análises estatísticas. Então, aqui eu inicio os resultados com a identificação. Então, foram identificados 85 compostos fenólicos, 16 confirmados com padrão, e há uma diferença entre a identificação nas safras. O que a gente pode observar aqui de discriminante é que na safra 1 nós temos o maior teor de compostos ligados, enquanto na safra 2 o maior teor de compostos livres. Isso também é observado nesse primeiro gráfico, onde nós podemos observar que a razão entre livre e ligados entre as safras é bem diferente. O comportamento entre cada extrato
de acordo com o desenvolvimento do grão, também foi analisado. Então, na safra 1, os livres se comportaram na forma de V, onde há um decréscimo atingindo o valor mínimo no estágio S3 e aumento nos dois estágios finais. No caso da safra 2, os livres se mantêm constantes nos estágios imaturos e crescem nos estágios finais. Quanto aos ligados, nós podemos observar que na safra 1, esse comportamento de V iria se repetir, porém, houve um aumento significativo no estágio S2. Esse aumento significativo também foi observado na safra 2, mas os demais valores se mantiveram constantes. Aqui a gente pode observar esse acréscimo, que foi o triplo do valor de ligados no estágio anterior, no S1, e aqui foi 2,7 maior quando comparado ao S1, confirmando esse acréscimo. Aqui no segundo gráfico, nós podemos observar a nossa quantificação relativa pela abundância de íons, onde nós podemos ver que a abundância se apresentou semelhante entre as duas safras. Mas nós podemos observar aqui no gráfico que há uma diferença nos estágios mais imaturos, onde na safra 1 há um decréscimo da abundância, atingindo o valor mínimo no estágio S3, e na safra 2 há um aumento progressivo até ter o seu aumento significativo. Então, isso mostra que a diferença entre as duas safras se dá principalmente nos estágios mais imaturos. Essa razão livre e ligado, que foi encontrado tanto na identificação quanto na abundância, ela é uma novidade, uma vez que a literatura mostra que em cereais, ao longo do desenvolvimento do grão, há uma síntese dos ligados e um decréscimo dos livres. E no caso do sorgo, a proporção foi diferente. Então, isso mostra, mais uma vez, a peculiaridade do sorgo em relação aos outros cereais. Aqui eu trago duas especiais, analisando a primeira. Nós podemos observar a distribuição de todas as amostras referentes aos valores das abundâncias dos compostos, representados pelos círculos vermelhos menores. E nós podemos observar pelo baixo valor de PC1 e PC2, que nesse caso a PCA não foi suficiente para explicar a variabilidade de dados. Então, isso se dá porque as amostras estão muito unidas, são muito semelhantes entre si, tendo diferencial apenas no estágio maduro da safra 2. Porém, quando a gente analisa uma PCA geral, comparando as duas safras, nós podemos ver que há uma boa diferença entre as duas, representada pelo alto valor de PC1, que é de 82,90%. Para entender essa diferença entre as safras, foi realizada uma tabela com os compostos exclusivos de cada safra. Então, na safra 1, nós temos 6 compostos exclusivos nessas classes aqui citadas. Enquanto na safra 2, nós temos 18 compostos exclusivos, nos quais os flavonoides são majoritários. Analisando, então, agora as diferenças entre as classes das safras, a diferença entre safras, né, das classes, nós podemos observar que há uma similaridade entre o perfil e teor, né, dessas classes. A forma que ela está distribuída é bem semelhante entre a safra 1 e a safra 2. Não há uma diferença significativa entre os flavonoides que deveria ser relatada por esse número alto de compostos exclusivos na safra 2. Com isso, a gente pode concluir que os compostos exclusivos não são capazes de influenciar a diferença entre as safras. Então, quais são os compostos capazes de diferenciar as safras? Então, aqui a gente fez um S-plot, elaborou um gráfico S-plot, no qual nós podemos observar em vermelho os 10 compostos capazes de diferenciar as duas safras. Elaborando um heatmap para entender a distribuição da abundância desses compostos ao longo do desenvolvimento do grão, nós podemos observar que os dois primeiros, o ácido ferúlico e o seu isômero, estão mais abundantes no estágio de maturação 1, enquanto os demais estão distribuídos entre o estágio 1, 2 e 3. Isso permite concluir que, embora os estágios mais imaturos tenham menor número de abundância e menor número de identificações, eles são capazes de influenciar na diferenciação das safras. Então, como conclusão, a metabolômica foi eficaz para poder analisar a síntese desses compostos ao longo do desenvolvimento do grão e entender as diferenças entre as safras. Diferente dos outros cereais, os grãos maduros apresentam um maior teor de compostos fenólicos e a razão livre e ligado aumenta ao longo do desenvolvimento dos grãos. Foi muito importante concluir que os grãos imaturos parecem impactar mais na diferenciação entre as safras.
E como perspectiva, eu deixo aqui analisar outros genótipos de sorgo para entender não só a influência da safra, mas também do genótipo. Deixo minhas referências e queria agradecer ao Congresso pela oportunidade e pela presença de todos na palestra. Obrigada.